Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam ainda mais evidentes nas nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Apocalipse, no capítulo 19. Livro de Apocalipse, no capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. No versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. O teu amor nos alcançou de uma forma grandiosa e preciosa. E nós estamos aqui, Senhor, para partilharmos, para nos alimentarmos da tua palavra. A tua palavra que vem do Senhor mesmo a nós, porque o Senhor é aquele que a inspirou, o Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que prepara os nossos corações, o Senhor é aquele que aplica ela na nossa individualidade. Então, Senhor, prossiga em nós nessa noite. Fala aos nossos corações, para que então te ouçamos, Senhor. Para que então, ó Deus, essa vida abundante do Senhor seja mais ainda pulsante em nosso coração. Porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desse operar do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Então, mais uma vez, Senhor, venha e trabalha em nós, faz em nós, Senhor, molda-nos, ó Deus, adorna-nos, Senhor, para Ti mesmo. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, e essa palavra que por tantas vezes no Antigo Testamento profetizou sobre o Messias, Jesus, aquele que veio e foi anunciado como o que iria batizar com o Espírito Santo. Então ele viveu sobre essa terra cheio do Espírito Santo. Ele foi à cruz, morreu e ressuscitou. Então quando nós olhamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vemos aquele tão esperado acontecimento que foi a vinda do Espírito Santo. Quando naquele momento cumpriu-se o que há muitos anos havia sido profetizado. Então todos ali ficaram cheios do Espírito Santo. E aqueles que eram tímidos agora já não eram mais tímidos. Aqueles que estavam inseguros agora estavam convictos, porque o Espírito Santo já estava operando na vida deles. Então eles se levantaram e deram testemunhos do Senhor. E quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 16, quando Pedro se levanta, depois de ser questionado sobre o que estava acontecendo naquele momento, então ele aponta para o livro de Joel e diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então aquele momento é um momento que ele aponta para trás e fala assim: olha, já haviam dito sobre esse acontecimento, já havia sido profetizado sobre esse acontecimento, então agora vocês viram com seus próprios olhos, isso já havia sido dito, mas apesar de ter sido profetizado, constantemente ter sido lido nas sinagogas, nos rolos eles sempre liam o profeta, mas não tinha uma percepção do que seria esse dia, esse acontecimento e esse momento. Então, depois que Deus agiu, depois que o Senhor Jesus agiu, então tudo fez sentido. Quando o Espírito veio como um vento veemente que encheu a casa, que encheu as pessoas, e quando foi visto línguas repartidas entre eles, como que fogo, e naquele momento eles foram instrumentalizados para falar das maravilhas de Deus, então
tudo fez sentido. Aquilo que era nebuloso, aquilo que estava embaçado, aquilo que não era compreendido agora, podia ser entendido, porque estava diante dos olhos deles. Agora o Espírito Santo já estava ali. Aquele Jesus que foi para o céu e que sentou à destra do Pai, enviou o Espírito Santo, então batizou com o Espírito Santo. Então, irmãos, agora nós temos essa evidência do Espírito em nós. E nós somos alegres porque esse Espírito que no Antigo Testamento enchia os profetas para momentos específicos, para cumprir obras específicas, agora ele veio habitar para sempre em nós. Ele veio habitar em nós em todo o tempo, não em momentos específicos, mas ele veio como selo, ele veio como marca, ele veio como garantia, ele veio como aquele que abre os nossos olhos para percebermos mais o Senhor Jesus, para contemplarmos mais o Senhor Jesus. Então agora essa evidência está dentro de nós, e por isso nós podemos hoje perceber mais o Senhor, entender mais o Senhor, contemplar mais o Senhor, porque esse Senhor que viveu cheio do Espírito Santo, batizou com o Espírito Santo, nos deu o seu Espírito, então agora nós podemos o contemplar. Agora nós podemos perceber mais desse Deus. Então, irmãos, depois desse momento, Atos 2, foram cheios do Espírito Santo. Então, essa evidência passou a ser vista no meio da igreja. E o livro de Atos, que nós podemos também chamar do livro dos Atos do Espírito Santo, agora narra para nós esse mover de Deus pelo Espírito durante a história da igreja, que nós vemos essa narração em Atos dos Apóstolos. Logo adiante, Paulo vem e diz, lá em Efésios capítulo 5, no versículo 18, enchei-vos do Espírito. Então, esse Espírito que foi nos dado, que habita em nós, é selo em nós, é garantia para nós, agora é nos dito, enchei-vos do Espírito. Mas como que é isso, encher do Espírito? O que é estar cheio, ou para alguns, plenos do Espírito Santo? Para entendermos melhor isso, para avançarmos, primeiro eu quero dizer que esse encher do Espírito não é estar cheio ou repleto dos dons do Espírito Santo. Porque quando nós lemos 1 Coríntios, nós percebemos que Paulo, quando ele fala, exorta no capítulo 3, a igreja aos Coríntios, ele fala justamente que não podia falar como a espirituais, mas agora ele falava como a carnais. Apesar das evidências do Espírito Santo, que ele diz no capítulo 1, que aqueles irmãos estavam cheios da palavra, cheios do dom do Senhor, mas em outro momento ele diz que não podia falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Então, apesar das evidências ou os dons que era visto naquele local, Paulo ainda falava que eles não eram espirituais, eram crianças, porque haviam facções, divisões, e havia tanta infantilidade no meio daquele povo. Então, nós não podemos dizer que os dons é uma evidência de estar cheio ou pleno do Espírito Santo. Então, o que é estar cheio do Espírito Santo? De uma forma prática e direta, como nós entenderíamos estar cheios do Espírito Santo? Para avançarmos nesse entendimento, eu convido os irmãos a abrirem no livro de Gálatas, na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, e o versículo tão conhecido a nós, que é o versículo 22. Nesse capítulo, nesse versículo, nós temos a evidência da plenitude do Espírito. Aqui diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
contra essas coisas não há lei. Então, Paulo está falando aqui dessa evidência espiritual do fruto, a manifestação do Espírito Santo. Quando nós observamos esse versículo, então, aqui está falando justamente do caráter, do que é estar cheio do Espírito. Se olharmos para Jesus, Jesus é o nosso padrão do que é ser cheio do Espírito. Porque ele foi cheio do Espírito, primeiramente conduzido ali para o deserto, nós vemos no Evangelho. Então, em Jesus, nós temos o padrão do que é ser cheio do Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui nessa epístola, nós vemos essas evidências, ou caráter, ou marcas do que é, o que significa estar cheios do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nós procuramos muitos milagres e muitas evidências, miraculosas, para então apontarmos e dizermos, isso é ser cheio do Espírito. E olhamos essas evidências em momentos, mas em outros momentos, ou no cotidiano, ou no seu lar, ou no seu serviço, ou na escola, em tantos outros ambientes, não se expressa o que é estar cheio do Espírito. Então, o que é estar cheio do Espírito? Se não uma vida plena no Espírito Santo em todos os momentos. Não só em momentos de manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Os dons, sim, os dons do Espírito, sim, eles caminham em paralelo ou junto com o estar cheio do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que quando vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, a nossa personalidade ela é diretamente afetada. A nossa vida ela é diretamente afetada. Alguns estudiosos dividem esse versículo em 3 grupos. É dito que amor, gozo, paz e longanimidade diz respeito à relação com Deus. Então, nós temos aqui amor, gozo, que fala de alegria, e paz, que são 3, fala da relação com Deus. E quando nós olhamos paciência, generosidade e bondade na relação com o próximo, quando nós olhamos os últimos 3, que fala fé, mansidão e autodomínio ou autocontrole, aqui fala do estado pessoal, da nossa condição pessoal. Então você percebe que quando você olha o fruto do Espírito Santo, essa manifestação implica na nossa condição de vida como cristão. Você percebe que isso implica não só na nossa relação com Deus, mas na nossa relação com o próximo, mas e também na nossa relação ou nosso estado em nós mesmos. Você observa que quando alguém está cheio do Espírito Santo, isso não pode estar oscilando, mas tem que ser, como já temos ouvido, ascensional, tem que ser crescente. Agora, como estar cheio do Espírito Santo? Como é que eu faço para estar cheio do Espírito? É interessante que Paulo trata isso também aqui em Gálatas. E se você olhar um pouco mais à frente e observar o versículo 7 do capítulo 6, você vai ver, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Percebe? Nos chama atenção quando é dito semear. Porque vida no Espírito, irmãos, é assim, é semear. É semear. É semear no Espírito. É semear numa vida espiritual. É um serviço que nós estamos desempenhando
ao Espírito, a Deus, cultivando uma vida espiritual diante do Senhor. Então isso diz respeito a todos os momentos da nossa vida. Nós semeamos em todos os momentos das nossas vidas. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não cuidamos dos nossos olhos. Nós queremos sermos cheios do Espírito Santo, mas não temos prazer em ler a palavra do Senhor. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, mas não queremos ter comunhão santa com os nossos irmãos. Nós queremos sermos cheios do Espírito Santo, mas nós vimos para a ceia do Senhor sem alegria, sem expectativa, sem desejo pela presença do Senhor. Nós queremos sermos cheios do Espírito Santo, mas nós lançamos os nossos desejos e expectativas em pessoas capacitadas e não no Deus que morreu por essas pessoas. Então, irmãos, como iremos sermos cheios do Espírito Santo se não nos manifestarmos, se não semearmos? Percebe que você tem a semeadura? Quem semeia? Somos nós, irmãos. Somos nós que cultivamos. O Senhor já nos deu o Espírito Santo, como incessantemente temos ouvido aqui. O Senhor já nos deu o Espírito. Como é dito no Evangelho de João, esse Espírito, ele habita em nós e é como um rio que jorra para a vida eterna. Como também nós já ouvimos aqui, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Então, o semear no Espírito é o caminho para sermos cheios do Espírito. Nós passamos toda uma vida, irmãos, semeando no Espírito, para que o Espírito Santo gere o fruto em nós. O semear é nosso, mas quem gera o fruto é o Espírito, porque o fruto é do Espírito, entende? O semear é nosso, é eu, é você que semeamos, e nós fazemos isso todos os dias. Mas sabe o que confronta-nos nesse versículo 8? É que diz que quem semeia na carne vai colher corrupção. Essa palavra corrupção é uma palavra chocante, porque é uma palavra que ela fala justamente de morte, fala de uma carne que apodrece, fala de queda, fala de mau cheiro. É disso que fala, porque quem semeia na carne está semeando no pecado, está cooperando ou alimentando o velho Adão que está aqui dentro. A natureza pecaminosa que milita contra o Espírito. Semeia justamente para que o maligno trabalhe e gere o quê? Gere o que nós vemos aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, gera obras da carne. Porque da carne são obras, mas do Espírito é fruto, irmãos. Que nós semeamos. A questão é onde nós estamos semeando, ou para quem nós estamos semeando. Esta é a questão, esta é a grande pergunta. Porque às vezes nós semeamos para a carne, mas religiosamente cumprimos a nossa agenda, vindo para os compromissos que para nós passam a ser religiosos, e queremos milagres e manifestações extraordinárias. Queremos que as nossas lágrimas ou as nossas dores de imediato se cessem. Queremos tocar no pão e a cortina dos nossos olhos serem tiradas instantaneamente. Esquecemos-nos que o Senhor já nos deu o seu Espírito. Esquecemos-nos que o Senhor Jesus disse que tudo está consumado, tudo já foi feito, tudo está pronto, tudo foi realizado. E agora o que resta-nos é nos posicionarmos, é semearmos, é vivermos uma vida digna do Senhor, é respondermos e cooperarmos com o Espírito Santo de Deus. É isto que nós temos que fazer,
porque o semear é nosso, irmãos, mas o fruto é do Espírito. Então, que nós semeemos no Espírito, que nós cultivemos a presença do Senhor, que em todos os dias, de fato, ao nos levantarmos, que haja uma consciência latente em nós sobre a condição do dia que nós vamos viver. Há santos, irmãos, santos no passado, que não deixavam passar o seu dia, como Jonathan Edwards, sem ir aos pés do Senhor e reconsiderar todo o seu dia e pedir perdão ao Senhor e falar: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei de novo, me ajuda, Senhor, e ali se humilhar aos pés do Senhor. Às vezes nós clamamos por avivamento, irmãos, mas nós não nos prostramos nos pés do Senhor. Se você estudar as histórias de avivamento, você vai ver que todo avivamento ele é precedido por arrependimento, ele é precedido por pessoas que se curvam diante de Deus, pessoas que semeiam no Espírito, pessoas que buscam o Senhor fervorosamente. Então, como que nós queremos usufruir, viver, desfrutar, participar do avivamento, sendo que nós semeamos na carne, nós utilizamos do nosso dinheiro, do nosso suor, das condições que o Senhor nos deu, em vez de construirmos casa para o Senhor, nós construímos casa para a nossa carne, para que o inimigo tenha onde operar. Então, como que nós vamos diante do Senhor e vamos orar ao Senhor? Deveríamos ter vergonha de muitas das nossas atitudes. Deveria preceder as nossas orações diante do Senhor um profundo gemido de: Senhor, me perdoa. Senhor, de novo eu errei nesse mesmo pecado. Apesar que o Senhor disse, e eu levantei a mão e disse: é o Senhor que está falando. Apesar disso, eu voltei a pecar, eu voltei a errar, e arrepender, e mudar o caminho, e semear no Espírito, e cultivar uma vida no Espírito, para que esse fruto maravilhoso do Espírito seja visto nas nossas vidas, porque o Senhor passa, e Ele olha, passa a mão sobre as folhagens para ver o fruto do Espírito, porque os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, buscando o fruto, o Espírito. Irmãos, realmente nós precisamos de nos curvarmos diante de Deus e nos arrependermos e dizermos: Senhor, o Senhor me deu condições, mas eu tenho usado as minhas condições e investido na minha carne. O Senhor abriu as portas, o Senhor me prosperou, o Senhor me deu conhecimento, o Senhor me deu mobilidade, o Senhor fez tantas coisas por mim, me permitiu tantas coisas, me deu saúde, e eu tenho investido tudo nas obras da carne. E quando eu vou para as reuniões, quando eu estou com os irmãos, aí eu digo: Senhor, eu quero te ver. Eu canto os cânticos e não presto atenção nas letras. Eu quero os milagres do Senhor e digo ao Senhor como se o Senhor nunca tivesse feito nada por mim. Às vezes olhamos para o comportamento dos israelitas no deserto e ficamos até nervosos. Como que aquele povo reagia daquela forma diante do milagre de Deus? Irmãos, um milagre muito maior é o que nós vivemos hoje, de Deus habitando em nós. Há milagre maior do que esse, irmãos? A nossa mente não pode conceber isso. Os céus não cabem ao Senhor. É Ele que criou tudo, mas Ele decidiu nos fazer morada sua. Não há como conceber, entender, medir isso. Não há como, mas Ele fez, irmãos. Isso é um milagre de Deus. É o milagre da salvação, é o milagre da habitação, é o milagre da misericórdia de Deus. E nós temos essa evidência em nós. Então, semeemos no Espírito. Quando nós lemos lá em Apocalipse, e eu convido os irmãos a voltarem para Apocalipse, no capítulo 19, que nós lemos logo no início.
E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para essa leitura, prestarem atenção no se. Capítulo 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Versículo 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Percebe o si, irmãos? Percebe que é a noiva que se adorna, é a noiva que semeia. Percebe, irmãos? E às vezes nós queremos jogar a culpa ou a responsabilidade em Deus daquilo que Ele nos deu condição para nós fazermos. E como crianças, como Paulo diz sobre os irmãos da igreja de Corintos, como criança nós queremos papinha na boca novamente, e novamente, e novamente, e nunca queremos amadurecer e semearmos no Espírito. Aí quando nós olhamos para Mateus 25, sobre as virgens, e aquelas que ficaram de fora porque não tinham azeite. Por que não tinham azeite? Porque não adquiriram, porque não compraram, porque não semearam, porque não viveram uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Então não estavam preparadas para ouvir a voz do noivo. Sabe o que eu temo, irmãos? O Senhor vir e manifestar a sua glória, o avivamento, e tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus acontecer, e aquilo que Pedro, quando se levantou e apontou para Joel e disse, todas aquelas coisas ali acontecerem, e nós não percebermos o que estará acontecendo. Isso nós temos que temer, irmãos. Sabe por quê? O Espírito veio. Os eruditos da lei não entenderam, os sábios não perceberam, os que ouviram a voz do Senhor não entenderam. Aqueles que comeram do pão partido, quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, não entenderam, o Espírito veio, eles ficaram cheios do Espírito Santo, milagres aconteceu e muitos não entenderam. Nós temos que temer isso, irmãos. O Senhor vir e passar de nós, e nós não entendermos, e ficarmos com as letras, e continuarmos a nossa vida religiosa, semeando na carne. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. O Senhor tem tido misericórdia de nós, irmãos. A graça do Senhor foi derramada para nós há tantos anos, há 2000 anos atrás, porque o Jesus cheio, pleno do Espírito Santo, batizou com o Espírito Santo. É Ele que designou o Espírito para vir morar em nós. Então agora nós temos o Espírito de Cristo. Então a obra foi feita, ela foi realizada. Então o que nós temos que fazer, eu insisto, é semear no Espírito do Senhor. É semear, porque a noiva ela se atavia. Porque a noiva ela se veste, a noiva ela se prepara, a noiva ela compra o óleo, ela se enche, ela busca, porque é ela que é desejosa pelo noivo, porque é ela que clama, vem noivo, é porque é ela que deseja a presença do noivo, é ela que deseja o momento em que o noivo irá encontrar com a noiva. Nós temos que desejar o nosso Senhor. As nossas obras são condizentes com aquilo que nós falamos? Ou elas testemunham contra aquilo que nós falamos? O Senhor é o nosso Deus e Ele é soberano, Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é maravilhoso. Ele fez tudo para nós. Ele operou todas as coisas para nós, levou sobre si os nossos pecados e se deu a nós e habita em nós pelo Espírito Santo. Então semeemos no Espírito. Vamos viver uma vida cheia, plena do Espírito Santo. Quando você se levantar, irmão, lembre-se disso. Semearei no Espírito ou semearei
na carne? Em que eu tenho investido a minha vida? Em que eu tenho lançado a minha vida? Vamos orar. Quão maravilhoso é o teu nome, Senhor. Quão gloriosa é a tua palavra, Senhor. Não há como dissermos, ó Deus, ou falarmos que o Senhor não fez, que o Senhor não nos deu, que o Senhor não nos olhou, que o Senhor não nos chamou, porque o Senhor nos chamou. Nós ouvimos a tua voz e por isso estamos aqui, Senhor. Nós ouvimos a tua voz e por isso nos reunimos aqui, Senhor. A tua voz é doce, tem falado a nós incessantemente. Insistentemente, o Senhor tem falado a nós, Senhor. Prossiga, Senhor, trabalhando nos nossos corações, Senhor. Faz um milagre em nós, Senhor. Muda os nossos caminhos, Senhor. Não permita, Senhor, que venha o grande dia e que essa assembleia não perceba a presença do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, eu temo, Senhor, vir e eu não te ver, Senhor, e eu não entender o mover do teu Espírito, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo olhando os meus irmãos falarem a tua voz e não perceber o Senhor. Eu quero, ó Deus, semear para o teu Espírito, Senhor, porque eu quero viver uma vida plena, cheia do Espírito Santo, Senhor. Quantas maravilhas, ó Deus, nós temos ouvido aqui da parte do Senhor, quanta glória, quão elevada é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, insista conosco, Senhor, prossiga para dentro de nós, Senhor, muda os nossos caminhos, Senhor. Poda as nossas vidas, Senhor. Retira os galhos secos, ó Deus, da nossa vida, Senhor. Retira aquilo que não glorifica o teu nome, Senhor. Remove toda impureza e santifica a tua igreja. Prepara a tua igreja para o grandioso dia do Senhor. Ó Deus, o Senhor nos deu a capacidade, o teu Espírito, os instrumentos, a tua palavra, os dons, ó Deus, para nos prepararmos, para nos edificarmos, para nos adornarmos, para te desejarmos, ó Deus, e nós queremos desejar esse grande dia. Nós queremos desejar não só de palavras, mas de vida, Senhor, não só aqui nesse local, ó Deus, mas em todos os locais onde colocarmos a planta dos nossos pés, ó Deus, que a nossa vida seja uma manifestação do desejo para a vinda do Senhor, ó Deus.